Queridos irmãos, graça e paz, que bom estar falando com vocês nesta manhã, que bom estarmos juntos louvando e exaltando o nome do Senhor e pedindo a sua graça. Irmãos, de fato temos passado por momentos difíceis, alguns de nós ficaram doentes, eu fiquei, minha esposa, pastor Wagner, pastora Ruth, pastor João, Yolanda, Cirilo, Fred, Juan, muitos de nós, irmãos, há pouco tempo passaram por esse vale ou estão passando. Mas, irmãos, nossa confiança está no Senhor. Nós não esperamos em nós mesmos, nossa confiança não está em nossa força, ou estamos felizes porque estamos bem saudáveis. Não, irmãos. Confiamos no Senhor e na força do seu poder. Nosso olhar tem que estar voltado para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E a nossa alegria não está nessa terra, mas a nossa alegria, a verdadeira alegria, está em Jesus. Eu queria compartilhar um texto nesta manhã com vocês, que está no Salmo 33, versos 20 a 22. Eu vou ler na versão século 21. Diz assim: nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e escudo. Nosso coração se alegra nele, pois temos confiado no seu santo nome. Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Irmãos, esse é um salmo lindo, salmo maravilhoso. Ele vai falar sobre as obras do Senhor, como Deus fez tantas coisas gloriosas. Vai falar da sua palavra, né? Ele diz no verso 4, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Irmãos, de fato, que privilégio podemos ouvir a voz do Senhor. Que privilégio termos a sua palavra para nos alimentar a cada dia. Irmãos, somos povo de Deus, o povo que caminha na palavra do Senhor e sendo guiados por Ele. Irmãos, mas quando vemos tudo que Deus fez, ficamos maravilhados, felizes. No verso 5, o texto vai dizer na parte final dele, diz assim: a terra está cheia do amor do Senhor. Muitos não conseguem ver, muitos não conseguem perceber o amor de Deus revelado em cada detalhe, ao nascer o sol, a vir a noite, né, com a lua, ou as estrelas, ou os dois, né, ambos. Belíssimo. Cada detalhe da criação de Deus. Muitos não enxergam, acham que é assim mesmo, mas não conseguem ver o Criador. Mas nós, irmãos, podemos nos deliciar naquilo que Deus fez e descansar o nosso coração. É claro, o dia a dia é difícil, enfrentamos muitas lutas, mas não perdemos a alegria e a confiança. Como diz o salmista, nossa esperança não está nas coisas que vemos, nem nas coisas criadas. A nossa esperança está no Senhor. Diz a palavra dele, que ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Ele que nos ajuda e ele que nos protege. Irmão, sinta-se protegido, guardado, cuidado pelo Senhor. Diz mais no verso 21, nosso coração se alegra nele. Irmãos, tem se alegrado? Seu coração tem estado feliz na presença do Senhor? Tem estado satisfeito com tudo aquilo que o Senhor é em você? Então, se alegre nele, confie no seu santo nome. E no final, no verso 22, o salmista faz uma oração. Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Irmãos, mantenha o seu coração, a sua esperança no Senhor. Que é claro que o amor de Deus, que já é revelado em cada detalhe da criação, também se faz manifesto através da ação poderosa do seu Espírito Santo que habita em nós. Descanse o coração, confie nele. E, nesta manhã, o adore
louve, bendiga o seu santo nome. O Senhor está nos guardando, cuidando de nós, até que um dia estaremos todos juntos, naquele lugar maravilhoso, que diz a palavra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais no coração do homem penetrou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, bom dia, sejam bem-vindos. Mais um culto online, mas não é porque é online que nós não vamos adorar o nosso Deus. E é o que a gente vai fazer isso agora, vamos declarar as suas maravilhas, vamos declarar que Ele é soberano, Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é o Deus que reina, que deve ser sempre louvado e engrandecido. Amém? Então vamos dizer ao Senhor que Ele é soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Vamos dizer mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos mais uma vez, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje entre nós, Senhor. Diga isso, meu irmão. Reina
reina nas nossas vidas, Senhor. Reina a cada dia, com poder e glória, Senhor, em nome de Jesus. E Ele tem que ser engrandecido, porque Ele é grande e poderoso. Amém? Então vamos dizer: seja engrandecido, ó Deus, na minha vida. Seja engrandecido, ó Deus, na minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele que reina, é soberano e Ele deve ser engrandecido. Que o nosso coração, na manhã desse dia, nesse período, seja um coração grato ao Senhor, temente ao Senhor e cheio de louvor e de adoração. Olá, meus irmãos, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus seja convosco. Para nós é mais um motivo de alegria estarmos aqui nessa manhã, reunidos mais uma vez como Igreja do Senhor, prestando culto ao Senhor e agora tendo a oportunidade de ministrarmos a palavra do Senhor. Então eu queria convidá-lo a abrir suas Bíblias. Nós vamos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, faremos a leitura do versículo 30 até o versículo 52. Então, Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 52. Diz a palavra do Senhor: Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos e eles não tinham tempo nem para comer. Assim, eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos os viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor,
e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes de comer vós mesmos. Então, os que lhe perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde. E eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem. Também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Versículo 45. Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles andando sobre o mar, pela 4ª vigília da noite, e queria passar adiante deles. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende coragem, sou eu, não temais. Então subiu para junto deles no barco e o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Vamos orar? Pai, graças te damos mais uma vez por estarmos diante da Tua Palavra. Graças te damos, ó Pai, pelo Teu Espírito que é derramado sobre nós. Então clamamos a Ti, ó Pai, nesse momento, sê com a minha vida, sê com a vida dos meus irmãos, da Tua igreja que ora se reúne, Pai, diante da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, derrama da Tua graça, enche-nos de Ti, ó Pai. É o desejo que temos e que fazemos a Ti nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, trata-se de 2 passagens, 2 narrativas bastante conhecidas de toda a igreja. Episódios que ocorreram, que foram narrados aqui, a leitura, a qual eu escolhi, no Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos tem algumas características interessantes, apesar de ser o segundo evangelho, o segundo livro do Novo Testamento, está logo após Mateus. Marcos provavelmente foi o primeiro registro literário, a primeira escrita realizada no período do Novo Testamento. Possivelmente foi o primeiro livro escrito, canônico pelo menos, que foi introduzido na Escritura, no cânon do Novo Testamento, escrito. Marcos traz características muito peculiares em relação aos outros evangelhos. Marcos foi escrito prioritariamente aos romanos, para anunciar Jesus aos romanos. Então Marcos é muito objetivo, é muito prático, tem muita ação. Talvez por isso Marcos foca nas atitudes de Jesus, nas ações de Jesus, mais do que nos seus discursos. Por isso Marcos traz mais milagres, traz mais relatos de milagres do que parábolas, por exemplo,
que é característica mais presente em outros evangelhos. Marcos provavelmente recebeu as informações acerca de Jesus de alguns interlocutores, mas prioritariamente de Pedro, porque Marcos é muito ligado no registro da história da igreja à pessoa de Pedro. Ele também teve bastante contato com Barnabé, com Paulo, mas entende-se que esse contato com Pedro tenha favorecido suas informações, aquilo que ele recebeu de relatos diretos, de relatos específicos acerca de Jesus, acerca do Messias. Esse texto que nós lemos em relação à primeira parte dele, a multiplicação dos pães e peixes, a primeira multiplicação dos pães e peixes, ela está narrada nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram essa experiência, essa história, enquanto que a segunda parte, a qual Jesus anda sobre o mar, apenas Lucas a omite. Dito isso, vamos ao texto, fiquem tranquilos, não farei uma exegese versículo por versículo do texto, que foi um texto um pouco mais extenso que lemos, mas o objetivo nosso é entendermos como que de alguma forma essas duas narrativas, essas duas histórias estão linkadas entre si, como nos sugere o versículo 52, que acabamos de ler. Vamos pegar o pano de fundo dessa história, como ela se inicia, sua origem. Nós vamos observar no versículo 30, com o relato dos discípulos, dos apóstolos, acerca das experiências que eles tinham vivenciado recentemente. O versículo 30 vai nos dizer: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Aqui, a referência do texto é direta ao início do capítulo 6, na verdade, a partir do versículo 7, do versículo 7 ao versículo 13 do próprio capítulo 6, nós vamos observar o envio dos discípulos, a missão dos 12, quando Jesus os divide em duplas, 6 duplas, e os envia pela região da Galileia para anunciar o reino. Os enviam em missão, para entrarem nas cidades, entrarem nos povoados e comunicarem acerca do reino. Jesus dá a eles autoridade para que eles, entrando nas casas, entrando nas cidades, anunciem o reino, declarem que o reino dos céus é chegado, curem os enfermos, expulsem os demônios. E os discípulos tinham voltado dessa experiência, tinham se encontrado com Jesus, estavam alegres, felizes, contando os relatos, queriam compartilhar entre si aquilo que tinha acontecido e, obviamente, com Jesus também, acerca das experiências que eles tiveram, as experiências fantásticas. E o registro de Marcos, provavelmente por essa característica que eu disse, do relato de Pedro, né, ter sido confiado a Marcos, Jesus ele se preocupa com o descanso, ele percebe que aqueles apóstolos, que aqueles discípulos precisavam de um descanso, precisavam de um repouso. Então, vemos a partir do versículo 31, Jesus dizendo: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham nem tempo para comer. Percebam um registro bem pessoal, né, de quem de fato estava ali presencial naquele momento. E eles vão para lá e o texto vai conduzir, vai dizer que de alguma forma aquelas pessoas, uma grande quantidade de pessoas, uma multidão, fica sabendo desse destino, para onde Jesus está indo com seus discípulos. Jesus ele entra num barco com seus discípulos, faz uma travessia pelo mar, e aquela multidão, ao saber disso, vai a pé, rodeando a margem do lago, e espera Jesus chegar, ao passo que nós vamos ver no versículo 34, que ao desembarcar do barco, ao colocar o pé em terra firme, Jesus e os discípulos veem uma grande multidão que havia se formado ali. E qual foi a reação de Jesus? Como que ele reage a essa multidão? O texto vai dizer, versículo 34,
Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Primeira reflexão que eu faço a partir desse versículo é que nós temos uma grande lição por parte de Jesus. Nós vamos ver que o que move Jesus é a sua compaixão. Ele vê aquelas pessoas, ele olha para aquelas pessoas e, a despeito de ter feito planos, a despeito de ter motivações anteriores diferentes, ao ver aquela multidão, ele é movido por sua compaixão. Nós temos um Deus, nós temos em Jesus um Deus que se compadece do povo, que se compadece das suas necessidades. E fica essa lição para a gente. Como talvez seria a reação minha e sua? Talvez alguns dos discípulos ali tenham reagido dessa forma. O texto não diz, não faz essa afirmação, mas nós podemos pensar que talvez alguns deles, ou eu mesmo ali no lugar deles, falaria o quê? Pessoal, desculpa, mas hoje não vai rolar. Hoje não vai ter. Nós viemos aqui para descansar. Veja, esse lugar é deserto, e deserto aqui no texto não faz menção ao clima desértico, tá? Não era que o clima era desértico naquele lugar, mas era um lugar distante, um lugar sem pessoas, um lugar longe de povoados, de aldeias, deserto pela pouca frequência de pessoas. Mas Jesus fez com que convergisse para lá, para aquele lugar deserto, aquele lugar isolado, uma grande quantidade de pessoas. Uma multidão. Talvez nós ali, eu provavelmente falaria, olha, foi o próprio Jesus que disse que a gente ia vir para cá para descansar. Então pode voltar da onde vocês vieram, que hoje não vai ter. Hoje não vai ter atividade. Talvez seria essa a nossa reação. E a pergunta que eu faço para mim, e de igual forma compartilho com os irmãos, onde foi parar a nossa compaixão pelo próximo? Será que nós nos comovemos com a necessidade do outro? Será que nós não nos compadecemos da dor do outro? Ou estamos alheios a isso, apartados a isso, indiferentes a isso? Tive essa semana uma experiência que me fez refletir um pouco sobre isso. Estive na delegacia, tivemos umas ocorrências aqui na rua, no mês de agosto, e fui convocado à delegacia para dar andamento em algumas diligências. E quando cheguei lá na delegacia, me apresentei aos inspetores que estavam lá, dizendo que estava sendo aguardado por um inspetor para esclarecimentos. Um deles me pediu licença para eu chegar de lado, assim, devia ter mais ou menos uns 30 metros de um cabo grosso no chão da delegacia, na 76DP, ali no centro, em Niterói. E ele pediu licença para as pessoas que estavam ali, que ia passar um comboio de presos. Aproximadamente 10 homens passaram algemados uns aos outros, enfileirados, com aspecto de moradores de rua, presos, sendo conduzidos ali para um carro policial que provavelmente os levaria a uma penitenciária. E aquela breve visão, aquele breve momento ali, daquela passagem daqueles homens, me fez refletir acerca da necessidade que nós temos. Ora bolas, o que eu estou dizendo, aqueles homens provavelmente cometeram um furto, um roubo, presumi que fosse relacionado ao cabo, que eu vi ali no pátio da delegacia. Eles precisam pagar pelos seus crimes, pelo furto eventual que tenham sido pegos, sido flagrados. Mas será que nós estamos, de fato, atentos a essa necessidade social tão próxima, que cada vez
se aproxima de nós, e como aqui foi na rua, se aproximou ao passo de incomodar. Será que só reagimos a essa necessidade por conta do incômodo? E a conclusão que eu chego em relação a isso é que nossos governos e a nossa sociedade está de olhos tapados para essa realidade, está de olhos tapados para essas demandas, para essa dor. E nós precisamos, enquanto igreja, nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto governo, abrirmos os nossos olhos para essa realidade, para irmos ao encontro, para nos compadecermos dessas necessidades. Possamos refletir, queridos, acerca disso. O texto segue, a partir do versículo 35, nós já vamos ver um direcionamento dos discípulos, dos apóstolos, procurarem a Jesus e recomendarem que Jesus despeça a multidão. Eles falam, eles estão preocupados porque a hora está avançando e ali naquele lugar não existem opções de mercados, para eles comprarem alimentos. Uma numerosa multidão, o texto vai caminhar, vai dizer que 5.000 homens foram alimentados ali naquela oportunidade, sem contar as mulheres e as crianças. Então o número é muito maior. Eles estavam preocupados com a alimentação e procuraram Jesus e falou, Senhor, será que não é hora de despedir esse povo para que eles voltem para suas casas, para que eles possam se alimentar? Eles tinham ali uma preocupação verdadeira, uma preocupação legítima. E a resposta de Jesus àquela preocupação foi um tanto quanto inusitada, inesperada. Repare o que Jesus diz lá no versículo 37. Ele, porém, lhes respondeu, dai-lhes de comer vós mesmos. Dai-lhes de comer vós mesmos. E aqui o meu objetivo, queridos, essa manhã não é entrar no detalhe, nos pormenores do milagre, da multiplicação dos pães, que são imensos, e você provavelmente já ouviu muitas excelentes pregações sobre esse texto, sobre esses versículos. Aqui eu quero me ater prioritariamente ao milagre propriamente dito. Ali os discípulos estavam diante de uma necessidade que não poderia ser suprida de maneira natural. Então Jesus propõe uma solução que envolve necessariamente o operar de um milagre. Ele sabia disso e ele realiza isso de fato. E há um milagre que se estabelece ali por ocasião da multiplicação dos pães. O que fica latente aos nossos olhos, o que fica latente no texto, é que Jesus é Deus. Jesus se revela nessa oportunidade como sendo o próprio Deus. Deus do impossível, que faz o impossível ser possível. Então ele é Deus do impossível, ele é Deus do possível. Aquilo que não é possível a nós é possível ao nosso Deus. E Jesus se revela aos discípulos, se revela a toda aquela multidão como sendo Deus. Muitos estudiosos vão dizer que ao pegar o pão, elevar, olhar para os céus, dar graças pelo pão, Jesus faz um link, uma analogia direta com o maná, que foi a provisão de Deus, o pão de Deus derramado sobre o povo, aí sim num deserto. E aquele povo que estava ali diante de Jesus, aquela multidão diante de Jesus, tinha um conhecimento histórico disso. Então Jesus faz um link, olha, da mesma forma como Deus alimentou o povo hebreu no deserto com o maná, a provisão de Deus aqui se faz manifesta mais uma vez. Eu e o Pai somos um. Olha o pão, olha o milagre estabelecido para vocês, diante de vocês. Certamente
Essa é a evidência mais forte desse milagre. O fato de Jesus se revelar como sendo o próprio Deus. Porque, de fato, queridos, era uma coisa não antes vista. E que apenas a Deus atribuída. E Jesus fazia prerrogativa disso naquele momento. E um detalhe importante que nós vamos ver no versículo 45, acompanhe comigo, logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. O texto em Mateus, está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22, texto paralelo, vai dizer que Jesus obriga que eles entrem no barco. A expressão que está lá é: e obrigou os seus discípulos a entrar no barco. O registro de Marcos é mais suave, né? Falou que fez com que eles entrassem no barco. E o próprio Jesus foi despedir a multidão. O Evangelho de João vai dizer que, por ocasião, lá no capítulo 6, os versículos 14 e 15, por ocasião do milagre da multiplicação dos pães, os homens que estavam ali, aquele povo, reconheceu em Jesus atributos proféticos. Reconheceram em Jesus aquilo que eles imaginavam como sendo atributos do Messias. E quiseram, por ocasião disso, aclamar Jesus rei sobre aquele povo, sobre aquele lugar. E Jesus pressentiu aquele sentimento de aclamação por conta do milagre, por conta das características que aquele povo viu na provisão de Jesus. Ele então retira os discípulos dali, ele mesmo despede a multidão e vai para o monte orar. E o que eu quero pontuar com vocês nessa manhã, o que eu quero compartilhar com vocês acerca daquilo que eu refleti e que quero trazer essa reflexão para vocês também, é que se não é diferente nos dias de hoje, queridos. Quando muitos de nós resumem a sua relação com Jesus, a sua relação com Deus, as suas demandas temporais. Aquele povo não viu em Jesus a figura do Messias eterno, que estabelecia o reino de Deus eterno, espiritual entre eles. Jesus proclamava a chegada do reino de Deus. E a perspectiva que aquele povo tinha acerca do reino de Deus era um reino temporal, um reino vivido na temporalidade dos homens. Enquanto que o que Jesus estava revelando de fato era o seu reino eterno, espiritual, que se estabelecia com a sua chegada, com a sua vinda, com a sua primeira vinda ao mundo. Então repare que da mesma forma como aquelas pessoas viram em Jesus um Messias terreno, um rei terreno, muitos hoje veem Jesus apenas como supridor das suas necessidades terrenas. E o que eu quero dizer aqui, queridos, é que Jesus se preocupa com as nossas necessidades. Jesus se ocupa em atender às nossas necessidades terrenas. Repare, eu não estou dizendo que ele não está nem aí para o seu povo, para a sua criação, para os seus filhos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não podemos resumir a isso a nossa relação com ele, a nossa relação com o Messias, com o ungido de Deus, enviado de Deus. Percebe como muitos de nós agimos de semelhante modo àquela multidão? E clamamos e reivindicamos uma aclamação de Jesus como sendo a solução dos nossos problemas temporais. Enquanto é muito além disso. Jesus tem soluções eternas. Jesus tem soluções para os nossos problemas eternos, espirituais. A nossa dívida com Deus é paga em Jesus, com Jesus, por meio dele, temos a nossa dívida paga.
E é essa a mensagem do Evangelho, é isso, é o reino que ele veio comunicar e manifestar. Vemos aqui então Jesus dispersando aquela multidão, isso fica evidente, depois você confere lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 14 e 15. Jesus tem essa preocupação de dissipar aquela multidão, os discípulos já estão no barco, no mar, indo para outra localidade. Jesus então se aparta de todos e vai ao monte orar. Ele vai orar. E lá no meio da madrugada, ele olha, ele tem a vista do mar, ele percebe lá do monte que os discípulos estão atravessando dificuldades. O texto vai dizer que eles encontram um vento contrário e remando não sai do lugar. E aqui tem uma coisa interessante também. Quem nunca se viu numa situação como essa? Com essa sensação de que por mais esforços que a gente faça, por mais atitude que a gente tenha, por mais força que a gente faça, a gente não sai do lugar. É como nessa figura, né? Estamos remando, remando, remando e não saímos do lugar. É uma característica relativamente comum da vida humana. E aqui, repare, nós estamos falando da área de conhecimento daqueles discípulos. A maioria deles, como sabemos, era de pescadores, homens acostumados a estarem no mar, as adversidades, acharem caminhos, acharem saídas, acharem as correntes, os ventos favoráveis. Era uma área de domínio dele e com a gente também acontece assim. Mesmo na nossa área de domínio, mesmo na nossa área de conforto, encontramos dificuldades. Encontramos ventos contrários, percalços que nos mantêm às vezes inertes e não percebemos. E o problema é que nessas situações, principalmente nas situações em que dominamos, nós queremos confiar em nós, no nosso próprio mérito, nas nossas próprias forças, na nossa própria capacidade. E esquecemos que toda capacidade, todo conhecimento que nós temos foi nos dado pelo próprio Deus. O próprio Jesus derramou sobre nós, abriu a nossa mente, nos deu capacidade cognitiva de entendermos, de aprendermos. E veja, o texto vai dizer que quando Jesus se aproxima deles para auxiliá-los, para ajudá-los, para tirá-los daquela situação, daquele aperto, ao invés de reconhecerem a presença de Jesus e se alegrarem com isso, eles não veem Jesus se aproximar. Eles ficam aterrorizados, com medo, e acham que Jesus, na verdade, é um fantasma que se aproxima deles. Curioso, né? Temos que ter discernimento, queridos. Buscar discernimento do alto, do Senhor. Porque muitas vezes situações acontecem em nossa vida, externas, às vezes estranhas ao nosso dia a dia, e nós não reconhecemos nela a ação de Deus em nosso favor. Eu vou dar um exemplo simples. Tem um colega de trabalho e nós revezamos, ele também mora em Niterói, nós trabalhamos no Rio, na Tijuca, e nós revezamos por conta da pandemia. Cada semana um vai de carro e dá carona para o outro. E uma semana é um, outra semana é outro, e vamos revezando. Sexta-feira, quando voltávamos do trabalho, era o dia dele vir, ele que estava com o carro, e saímos do trabalho, mas uma situação aconteceu e ele precisou ficar mais um pouco. Então nos atrasamos ali uns 20, 30 minutos para sairmos do trabalho. E ele até um pouco constrangido, né? Querendo acelerar para não me atrasar, porque eu estava dependendo dele para voltar. E eu, né? De máscara, né? Tentando não transparecer. Que vamos embora, né? Brincadeira.
saímos um pouco atrasados, e no caminho um colega dele ligou para ele e falou: rapaz, você não sabe o que aconteceu aqui a Francisco Bicalho agora. Na minha frente, uma tentativa de assalto, na verdade um assalto, teve uma confusão danada aqui, roubaram a mulher dentro do carro. E eu comentei com ele, tá vendo? Quem sabe esse atraso lá para a gente sair do trabalho não nos livrou dessa situação, não estaríamos nós aqui envolvidos. É um exemplo simples, mas quantos exemplos, quantas situações acontecem que nós não percebemos, não enxergamos ali a presença de Jesus, a presença do Senhor nos tirando de situações desconfortáveis. Estamos em um problema, em uma demanda e queremos resolver, chega alguém para nos ajudar e a gente, não, deixa que eu vou resolver sozinho. E na verdade aquela pessoa é Deus enviando um auxílio para sairmos daquela situação. O fato consumado é que Jesus se apresenta a eles. Versículo 50. Pois todos o viram e se assustaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende coragem, sou eu, não temais. Jesus se apresenta, sobe no barco, o vento contrário para e a dificuldade se encerra. Os discípulos ficam extremamente impressionados entre si. O texto vai dizer que eles não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. E aqui eu quero concluir e pensar junto com vocês. Muitas vezes eu e vocês já nos vimos nessa situação. Já olhamos para o relato bíblico e pensamos: que privilégio esses homens tiveram de terem convivido com Jesus. Jesus corporalmente entre eles. Que privilégio! E quantas vezes vemos o relato de que eles não entenderam, não entendiam, e Jesus explicava, e Jesus orientava, e Jesus falava. Eles procuravam Jesus porque não tinham entendido determinada situação, determinada parábola. E Jesus então os orientava, eventualmente os repreendia. E nós vamos ver que um dia aqueles homens entenderam as palavras de Jesus. Um dia aqueles homens compreenderam os ensinamentos de Jesus. Um dia aqueles homens foram iluminados pelo Espírito. Um dia desceu sobre eles o Espírito e lhes abriu a mente e o coração, e eles então puderam compreender aquele treinamento intenso que tiveram com Jesus. Um dia eles receberam do alto o Espírito, que os ensinou, que os fez lembrar os ensinamentos. Queridos, só podemos entender as coisas do alto quando o Espírito nos dá entendimento. Não podemos entender as coisas do alto por nossa própria capacidade cognitiva, mas é necessário que o Espírito sopre em nossas mentes, em nossos corações, e que por ele sejamos iluminados. Olha, nós não tivemos o privilégio de estarmos lá convivendo com Jesus, mas tivemos o privilégio de que toda a revelação bíblica, toda a revelação das Escrituras foi-nos concedida, tivemos acesso a ela. Que privilégio de termos toda essa revelação diante de nós. Mas semelhante àqueles homens, muitas vezes ficamos confusos. Muitas vezes não temos o entendimento correto acerca do papel de Jesus, acerca do que ele realmente representa,
acerca do que Ele realmente significa para nós, e em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio ao nosso dia a dia, as lutas do nosso dia a dia, nós sucumbimos, nós nos desesperamos, nós nos entristecemos, nós buscamos soluções onde não há solução. Estamos exatamente no mesmo lugar do que aqueles discípulos que tanto criticamos quando lemos a sua narrativa. Por quê, queridos? Porque precisamos do Espírito sobre nós, iluminando nossas mentes, trazendo à lembrança as promessas do Senhor, trazendo à nossa lembrança aquilo que o Senhor é a nosso favor, trazendo à nossa lembrança que temos um Deus Criador que nos ama, que é por nós, que habita em nós, um Deus ao qual nós glorificamos com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, ou deveríamos glorificar, que nós temos dentro de nós um Espírito que nos vivifica, que nos dá força, que nos encoraja a cumprirmos a nossa missão enquanto aqui estivermos. Temos em Jesus um Deus com um reino eterno, um reino espiritual que se estabelece desde já até a eternidade. Não podemos nunca perder de vista que o reino de Deus se estabelece desde já, mas vai até a eternidade. Muitos de nós perdem a perspectiva da eternidade e pensam apenas no desde já, enquanto o desde já cessará e estaremos eternamente diante do Pai. Então eu desejo, queridos, é que nessa manhã o Espírito sopre sobre a minha vida, sobre a sua vida e ilumine a sua mente, o seu coração. Renove na sua mente e no seu coração a esperança que temos em Jesus. Pai seja convosco, queridos. Amém. Olá, meus irmãos, louvamos ao Senhor pela sua palavra, louvamos ao Senhor por aquilo que Ele fala aos nossos corações e agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Mas, como eu costumo dizer, o nosso vocabulário é bastante pobre para dizer tudo aquilo que o Senhor é. Então vamos dizer ao Senhor que se nos faltarem as palavras, mesmo assim que Ele receba a nossa adoração, porque é de coração. Amém? Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me responder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me
como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo o que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Amém. É de coração, Senhor. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia para todos, que a bênção do Senhor esteja sobre os irmãos. Queridos, essa palavra maravilhosa que nós recebemos agora, nós devemos crer realmente que Deus, Ele é o Deus vivo e verdadeiro, como os ouvimos agora nessa manhã, que Ele age, Ele opera, nos ajuda a superarmos os nossos limites, os nossos problemas, não está longe, né, de tudo que acontece conosco. E diz a palavra, como o irmão Rafael falou nessa manhã, que os discípulos contaram tudo para Jesus, que estava acontecendo, que eles tinham feito. Como o irmão Rafael nessa manhã falou, não é, sobre a nossa necessidade, a ação soberana de Deus. E nós temos experimentado isso na nossa vida, essa ação maravilhosa de Deus, como que Deus tem operado, como Deus tem guardado as nossas vidas. E nós glorificamos ao Senhor. Não importa o lugar, se em terra, ou mar, ou montanha, ou floresta, ou em casa, ou no hospital, não importa, Deus tem estado conosco, não é? O Senhor, Ele é quem nos sustenta, Ele quem nos livra de todo mal. Nós vemos pela palavra dessa manhã que o Senhor se mostrou-se de uma maneira, mais uma vez, linda e maravilhosa, suprindo as necessidades de alimento daquele povo. E nós glorificamos a Deus. E os discípulos haviam presenciado isso. E depois Jesus, ele se mostrou de uma outra maneira, e os discípulos deixaram que a incredulidade invadisse o coração deles, quando se assustaram, Jesus vindo caminhando sobre as águas. Deus é Deus, será sempre Deus. Ele nunca nos deixou e nunca vai nos deixar. Não importa o que aconteça, o que está acontecendo aí no mundo, que nós temos visto, que nós temos ouvido, e também sentindo, não é, essa contaminação, esse vírus terrível, mas Deus é maior do que tudo. E nós glorificamos o nome do Senhor. Nós temos alguns motivos de oração, temos alguns irmãos que foram acometidos por esse vírus terrível, e nós vamos orar agora por eles, orar pelos nossos pastores, pastor Wagner, a pastora Ruth, pastor Francisco, sua esposa, pastor João, Yolanda, pastor Cirilo, sua filha Raquel, Fred, esposa, Juan, seu filhinho e tantos outros que de repente você está sabendo, eu não sei, mas você está sabendo. E nós vamos colocar diante de Deus, pedir que o Senhor venha com intervenção e em nome de Jesus intervenha nessa situação e que essa enfermidade, que esse vírus seja repreendido no nome de Jesus e que Deus seja glorificado. Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor. Senhor, exaltamos o teu nome, meu Pai. Temos visto e ouvido, Senhor, como que
esse vírus terrível, Senhor, tem assolado famílias, tem destruído lares, tem feito muitos chorares, Senhor. Mas, Senhor, Tu és o nosso Deus, que seca dos nossos olhos as nossas lágrimas. Em nome de Jesus, Senhor, socorre a sua igreja, socorre em nome de Jesus. Abençoa a vida do pastor Wagner, da sua esposa, do pastor Francisco, do pastor João, da sua esposa. Ó Deus amado, em nome de Jesus, do pastor Cirilo, da Raquel, do irmão Juan, do seu filho, Senhor, e de tantos outros, ó Deus, que estão enfermos. Ó Deus, em nome de Jesus, põe um ponto final, Senhor, nessa pandemia, no nome do Senhor. Glorifica o Teu nome, ó Deus. Nós te clamamos, Senhor, porque cremos que Tu és o Deus vivo e verdadeiro e fará para a glória e honra do Teu nome, ó Pai. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos. Aqueles, Senhor, que estão passando por necessidade. Ó Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor, nessas vidas. Assim nós clamamos a Ti, no nome do Senhor, para a glória de Deus. Amém. Irmãos, nós temos alguns avisos. Na terça-feira, nós vamos continuar com a nossa reunião de oração. Agora, nesse período em casa, cada um na sua casa, 10 horas da manhã e 8 horas da noite, às 20 horas. Vamos estar clamando, intercedendo pelos irmãos, para que o Senhor opere, curando, restaurando, fortalecendo, em nome de Jesus. E na sexta-feira teremos a escola dominical, né? Os irmãos não esqueçam de acessar os sites, né? Os jovens, adolescentes, jovens casados, as crianças, acessem em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, cada um de vocês, que tenhamos uma família, que tenhamos uma semana abençoada, no nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.